Salve, galera, beleza? Aqui quem fala é o Lincoln e eu estou mais uma vez trazendo um exercício para vocês. Agora eu trago um exercício que fala sobre transformações de gases. Esse é um tema bastante importante. Como vocês viram no nosso material complementar, a gente precisa entender esse tópico para conseguir ter um bom entendimento dos processos envolvendo uma máquina térmica. Então, eu gostaria aqui de começar lendo o enunciado do exercício e aí destacando os pontos importantes. Bom, então vamos lá. O exercício diz para a gente o seguinte: antes de iniciar uma viagem, um motorista cuidadoso calibra os pneus de seu carro, que estão a temperatura ambiente de 27 graus Celsius, com uma pressão de 30 libras-forças por polegada quadrada. Ao final da viagem, para determinar a temperatura dos pneus, o motorista mede a pressão deles e descobre que esta aumentou para 32 libras-forças por polegada quadrada. Se o volume dos pneus permanece inalterado e se o gás no interior deles é extremamente rarefeito, o motorista determinou a temperatura dos pneus como sendo A, 17 graus Celsius, B, 27 graus Celsius, C, 37, D, 47 e E, 57. Então, galera, queria começar aqui resolvendo esse exercício destacando esta informação aqui, extremamente rarefeito. Quando um gás é extremamente rarefeito, isso significa que nós podemos aproximá-lo a um gás ideal. Tá, mas então, o que que isso de fato significa? Significa que nós podemos utilizar todas aquelas relações que nós aprendemos que envolviam um gás ideal. Vocês lembram daquela relação que dizia que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final? Então, quando um gás é ideal, significa que nós vamos poder utilizar essa relação. E aqui também já entra essa outra informação que o enunciado nos diz, que durante todo o processo, o volume do pneu, logo o do gás dentro do pneu, permanece inalterado, ou seja, o volume inicial e o volume final são iguais, ou seja, nós podemos cortá-lo dessa relação. Então, nós obtemos a seguinte relação simplificada, que é pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final. E essa relação aqui que nós obtemos é a relação que apareceu no nosso material descrevendo uma transformação isovolumétrica. Então, a partir dessa relação, nós podemos trabalhar com o restante dos dados que o exercício nos forneceu. Então, aqui nós vimos que a temperatura inicial era de 27 graus Celsius, a pressão inicial era de 30 libras-forças por polegada quadrada e a pressão final era de 32 libras-forças por polegada quadrada. Então, vamos anotar isso aqui. Então, aqui eu já editei o vídeo para ele ficar mais dinâmico, né? Para vocês não terem que ficar esperando eu anotar todas essas informações. Então, está aqui, temperatura inicial, pressão inicial e pressão final. Então, eu queria chamar a atenção aqui para as unidades que foram fornecidas. A temperatura inicial foi dada em graus Celsius. Como vocês já viram, quando a gente vai utilizar a temperatura numa equação, é muito importante que nós utilizemos a escala absoluta de temperatura, que é a escala Kelvin. Então, nós devemos transformar essa temperatura aqui em graus Kelvin. Porém, a pressão, nós não precisamos fazer isso, porque o processo de transformação de uma unidade de pressão é feita de forma linear, ou seja, nós pegamos uma constante de transformação e multiplicamos por esse valor aqui que nós queremos transformar, e aí ele vai nos dar um resultado que vai ser a unidade convertida. Então, note que se nós fôssemos utilizar isso aqui na nossa relação aqui,
nós iríamos multiplicar isso aqui por uma constante, certo? Dos dois lados, constante de transformação, e aí ela iria se anular automaticamente aqui por ser uma multiplicação. Então, transformar a unidade de pressão nessa relação não tem efeito algum. Então, nós podemos tranquilamente utilizar essa unidade que já nos foi dada no exercício. Então, o que nós temos que fazer de fato é transformar a escala de temperatura. Como já foi discutido nos materiais anteriores, para transformar a temperatura, certo? Para passar de graus Celsius para graus Kelvin, basicamente o que nós temos que fazer é pegar essa temperatura em Celsius e somar 273. Fazendo isso, né, substituindo ali, nós vamos ter 27 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 300. 300 Kelvin. Então, dessa forma, nós já podemos ir direto para a nossa relação e substituir os valores lá, certo? Da relação que nós tínhamos era a seguinte: pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final dividido por temperatura final. Substituindo esses valores, nós vamos ter 30 dividido por 300 igual a 32 sobre temperatura final. Então, de cara aqui nós podemos cortar, né, esses dois zeros, e aí nós vamos ter 3 dividido por 30. Essa relação aqui nós podemos simplificar da seguinte forma: nós podemos dividir em cima e embaixo por 3, e aí nos restaria 1 sobre 10, que é igual a 32 sobre temperatura final. E aí ficou bem simples, né? Porque como nós queremos encontrar o valor da temperatura final, basicamente, nós podemos passar esse valor para o outro lado multiplicando, certo? E aí, podemos passar esse 10 para o outro lado multiplicando também. E aí, nós teríamos o seguinte: nós teríamos que temperatura final é igual a 32 vezes 10, e isso é igual a 320 Kelvin. E aí, nós encontramos, né, o valor dessa temperatura final. Porém, como vocês podem observar, nós encontramos esse resultado em Kelvin. E todas as nossas respostas aqui estão em graus Celsius. Então, nós temos que transformar Kelvin para graus Celsius. E para fazer isso, basicamente, nós precisamos fazer o oposto do que nós fizemos ali. Então, agora nós devemos utilizar a mesma relação, porém para obter a temperatura em graus Celsius. Então, nós tínhamos ali, né, que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, como agora nós queremos encontrar a temperatura em Celsius, nós podemos pegar esse 273 e passar para o outro lado, subtraindo. Então, nós vamos ter temperatura em Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter 320 menos 273, e isso é igual a 47 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final em graus Celsius. Então, se nós formos comparar com os resultados ali, qual a alternativa correta, nós vamos ver que a alternativa correta é a D, 47 graus Celsius. Bem simples, né? Ele pode ser um pouco trabalhoso pelas transformações de unidades, mas no fundo é um exercício bem tranquilo. Então, galera, como um adicional aqui para o exercício, eu já me adiantei aqui e eu desenhei o diagrama PV desse processo, destacando as isotermas. Então, como mostra aqui, durante o processo, a pressão variou de 30 libras-forças por polegada quadrada até 32 a um volume constante, né? O volume do pneu. Então, aqui, ó, ele saiu daqui e veio para cá, como mostra essa seta vermelha aqui. E ele cruza duas isotermas, né? Que é a isoterma referente a 47 graus Celsius e a outra isoterma referente a 27 graus Celsius. Então, esse diagrama ele ilustra todo o processo de transformação que o gás contido nos pneus passou, né? Então, foi basicamente isso o exercício que eu trouxe para vocês. Eu espero profundamente que ele ajude vocês nos seus estudos
E é isso, galera. Até mais aí. Muito obrigado.